Bom dia, turma. A gente falou um pouquinho sobre reprodução, vimos partes do corpo feminino, feminino e masculino, e falamos um pouquinho como isso ocorre, né? A gente viu que puberdade e a glândula hipófise, né, libera hormônio, nosso corpo começa a mudar, certo? E a gente viu todos os passos da reprodução. Mas na reprodução existe uma coisa chamada gametogênese, certo? Que é a formação dos gametas e a gente vai entender hoje como é que isso ocorre, né? Para falar de gametogênese, a gente tem que falar um pouquinho sobre divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular, certo? A divisão meiótica, que faz com que a célula se divida em duas com metade do que? Da metade do material genético. Metade do material genético, ou seja, se uma célula de um ser humano tem 46 cromossomos, os gametas, através da divisão meiótica, vai ter cada qual que 23 cromossomos cada, né? Lembrando que a gente tem dois tipos de divisão celular, a meiótica, formação de gameta, e a mitótica para crescimento, reparação do corpo humano, certo? Sabendo disso, turma, a diferença da meiose e da mitose, a gente vai poder falar sobre gametogênese. Mas por que, Soraya, que você está falando de divisão celular se a gente viu isso na aula passada? Porque a formação da célula, gente, da célula reprodutiva, dos gametas, ela tem a ver com a meiose, certo? Então é de fundamental importância é, saber direitinho como que isso ocorre, né? Então, gametogênese, ela pode ser dividida de dois processos, né? A ovologênese, que é o que? É o processo de formação dos gametas femininos, e a espermatogênese, que é o processo de formação dos gametas masculinos, certo? Então, vamos falar sobre a espermatogênese, né? A espermatogênese, gente, só ocorre, é um processo de formação dos espermatozoides, certo? Obviamente, para que ela ocorra, ela vai ter que ter ativação pelo hormônio liberado pela hipófise na puberdade, e isso ocorre nos túbulos seminíferos. Dentro do túbulo seminíferos vai ocorrer o que? A formação dos gametas masculinos. Certo, gente? Lembrando que o túbulo seminífero ele vai estar armazenado no saco escrotal, certo, do homem. Por quê? Porque para a formação do espermatozoide é necessário que a temperatura esteja entre 34 até 35 graus Celsius. Menos que isso ou mais que isso não é possível, né? Certo? Então, o período germinativo que a gente chama que vai acontecer na espermatogônia, ela acontece com que células germinativas de 2Ns, 2N por quê? Porque possui uma quantidade de cromossomos diploide, né? É uma célula diploide, possuindo, se for uma célula humana, vai ter 46 cromossomos. Ela vai sofrer uma mitose, e vai produzir o quê? Duas células de diploide, né? Duas espermatogônias no período germinativo. Lembrando que Lembrando que isso ocorre, gente, no túbulo seminífero, certo? Células germinativas, certo? Diploide, sofrem divisões por mitose, duas células com cromossomos diploides, né, com a quantidade de material genético diploide, com 46 cromossomos cada, certo? Formando as espermatogônias. Então, galerinha, aqui a gente vai ter o quê? Duas espermatogônias, né? Duas espermatogônias. E essas espermatogônias, ela vai passar por uma fase de crescimento, de aumentar o volume. E essa fase de crescimento, gente, ela não vai aumentar a quantidade de cromossomos, não. Ela vai aumentar só o tamanho da célula. E quando ela passa de espermatogônia para espermatócito 1, certo? Pelo período de crescimento, essa fase a gente chama de quê? Período de crescimento.
Então, período de crescimento é quando a espermatogônia, certo? Ela cresce de tamanho, mantém a quantidade de cromossomos e ela recebe um novo nome chamado de espermatócito 1, certo? Aí vocês me perguntam, por que essa fase de crescimento? Essa fase de crescimento, gente, para a célula, ela é fundamental para quê? Para que ela garanta energia, ela obtenha energia para quê? Para fazer a meiose. O espermatócito 1, após de crescer e armazenar essa energia, ele vai fazer o quê? Uma divisão, a primeira divisão meiótica, certo? No período de maturação, vai fazer a primeira meiose 1, que vai ser chamado de espermatócito 2, né? E cada célula formada vai formar o quê? Células com 23 ou metade do material genético, certo? 23 cromossomos ou metade do material genético. Por exemplo, nos seres humanos, o espermatócito 2N tem 46 cromossomos. Na primeira meiose, eles vão formar o quê? Células, gametas, com metade do cromossomo, 23 cromossomos. E o nome dessas células vai ser espermatócitos 2. Certo, gente? Então, essas duas células, os espermatócitos, vão sofrer uma meiose 12, certo? E essas células, com a mesma quantidade de cromossomos, 23 cromossomos cada, vão ser chamados de espermátides, certo? E esse período de maturação, certo? Também é um período de maturação. Então, o período de maturação, espermatócitos 2 vão se transformar em espermátides, certo? Com quantidade N, células haploide, certo? E há um período de diferenciação, certo? Nessas células que vão se transformar em espermatozoides, certo? E o nome desse período, dessa fase é espermatogênese, certo? Por quê? Porque vai fazer transformação dessas células haploide em espermatozoides, certo? Do material genético masculino, os gametas masculinos. Vale se atentar, gente, que a formação dos gametas masculinos, a partir de uma espermatogônia, certo? A partir de um espermatócito, certo? Vai haver o que? Formação de 4 espermatozoides. E isso vai ser super diferente na produção de gametas femininos, certo? Aqui a gente vai poder falar sobre partes do gameta masculino, né? As 3 peças, né? Acrossomo, certo? A cabeça, onde no topo da cabeça, no bico da cabeça, a gente vai ter enzimas digestivas, certo? Que vai auxiliar na penetração do espermatozoide no óvulo, certo? A gente tem a peça intermediária, que é composta por mitocôndrias e a cauda, certo? Mitocôndrias para quê? Energia para movimentar a cauda. E no acrossomo a gente tem o núcleo, né? E o núcleo a gente sabe que tem material genético. Opa, agora a gente vai falar sobre a ovulogênese, gente, que é a germinação possui 3 períodos, né? Germinação, formação de ovogônias, crescimento, formação de ovócito primário, que ocorre nos folículos ovarianos, e maturação, que é o ciclo ovariano menstrual, certo? Então, o período de maturação e formação do ovócito 2 e formação de glóbulos polar. Como é que isso ocorre? Muito parecido com a fase masculina, o espermatogênese, a gente tem uma ovogônia, certo? Essa ovogônia, ela vai parar por um período germinativo, que vai dar origem a 2 células 2Ns. E essas células 2Ns, elas vão ser chamadas de ovogônia, certo? Vai passar pelo período de crescimento, certo? E vai ser chamado de ovócito 1. Esse período de crescimento, certo? Esse ovócito ele vai ser uma célula diploide com 2N, certo? Ou seja, com a quantidade de material genético total, 46 cromossomos, e
A partir do momento que a célula crescer e estiver apta a se dividir, ela vai se dividir por meiose, certo? A primeira meiose, em duas células diferentes. Opa, certo? Após sofrer essa meiose, vocês vão ver que vai ter a formação de um ovócito secundário, certo? Esse ovócito secundário e vai haver formação de um globo polar, certo? Esse globo polar, gente, esse ovócito secundário, ele aqui vai ser o escolhido para formar o óvulo, certo? Eles vão sofrer uma segunda meiose, certo? No período de maturação, certo? Então, esse ovócito aqui, secundário, ele vai dar origem a um óvulo e mais a na meiose, mais um globo polar. E esse aqui, esse globo polar vai dar, na meiose, vai formar dois globos polares, que tem função de quê? De quando esse óvulo for fecundado, esses glóbulos polares têm função de quê? De nutrir o embrião, certo? E depois serão descartados. Gente, vocês lembram que no espermatócito 1 é formação de dois, dois espermatócitos, certo? E eles não vão dar origem ao quê? A 4 células germinativas. Aqui na divisão celular, na ovulogênese, ela é diferente. Por quê? Porque só basta um óvulo, que vai ser fecundado, certo? No período de reprodução. No período de reprodução. Ah, Soraya, mas se não houver a fecundação, se não houver a meiose 2, porque a meiose 2, gente, nesse processo, só ocorre se o óvulo for fecundado, né? Ela termina quando, na verdade, ela só termina quando o óvulo for fecundado. E se ele não for fecundado, vai haver um rompimento dos folículos ovarianos, liberação desses ovócitos secundários para a cavidade pélvica, direcionamento para a tuba uterina, e se for fecundado vai virar óvulo, e se não for fecundado vai virar corpo lúteo, né? E formação do corpo lúteo, a mulher vai ter o quê? A famosa menstruação, certo? Então aqui a gente tem um gameta feminino, certo? O gameta feminino, óvulo, certo? É formado por uma corona radiada. A gente tem a zona pelúcida, o núcleo com material genético e o citoplasma, certo? Vai ter o vitelo, que é o que? O material de nutrição do embrião, certo, gente? Vou deixar a matéria por aqui, certo? Leiam um capítulo. Próxima aula a gente vai terminar o capítulo falando sobre métodos contraceptivos e forma de métodos contraceptivos e doenças transmitíveis, certo? Beijinho e até a próxima.